para dizer que teve uma reviravolta no caso do ex-presidente Lula. O desembargador de plantão do TRF4, Rogério Favretto, determinou o cumprimento do alvará de soltura do ex-presidente Lula no prazo de 1 hora. Isso porque o pedido de habeas corpus voltou ao plantão. Como você vem acompanhando isso desde cedo aqui na Globo News, por volta das 9 horas da manhã desse domingo, Rogério Favretto mandou soltar o ex-presidente Lula, mas o relator do processo de Lula no TRF4, o desembargador João Pedro Gebran Neto, ele tinha revogado essa decisão, mantendo, portanto, a prisão do ex-presidente Lula. Vamos conversar, então, logo com a Isabela Camargo. Ela está falando ao vivo de Curitiba e tem mais detalhes sobre essa nova decisão do desembargador. Pois não, Isabela? Beth, o desembargador respondeu o desembargador João Pedro Gebran Neto, que é o relator da Operação Lava Jato, assim como a manifestação do Ministério Público, e determinou que o ex-presidente Lula seja solto em até 1 hora, já que o mandado, na verdade, o alvará de soltura já foi expedido desde cedo. Eu vou pedir liberdade para os nossos assinantes para ler um trecho desse documento em que ele decide sobre isso. O desembargador plantonista diz assim: sobre o pedido de reconsideração do Ministério Público, indefiro por hora, pelos próprios fundamentos da decisão exarada. Inicialmente, cumpre destacar que a decisão em tela não desafia atos ou decisões do colegiado do TRF4 e nem de outras instâncias superiores. Muito menos decisão do magistrado da 13ª Vara, o juiz Sérgio Moro, que sequer é autoridade coautora, que nem tem competência jurisdicional no presente feito. Nesse sentido, a decisão decorre de fato novo, condição de pré-candidato do paciente, conforme exaustivamente fundamentada. Esclareça-se que o habeas corpus ataca atos de competência do juízo da execução da pena da 12ª Vara em Curitiba, que não é o juiz Sérgio Moro, em especial os pleitos de participar dos atos de pré-campanha por ausência de prestação jurisdicional. Em suma, a suspensão do cumprimento provisório se dá pelo fato novo e omissões decorrentes no procedimento de execução provisória da pena, de competência jurisdicional da vara distinta do magistrado, prolatário da decisão constante no evento, ele cita o número do evento. Ainda face às interferências indevidas do juiz da 13ª Vara, sem competência jurisdicional no feito, reitero que a decisão em tela foi tomada no exercício pleno de jurisdição, outorgado pelo regime de plantão do Tribunal Regional Federal. Então ele está aqui, na verdade, falando a respeito da manifestação do juiz Sérgio Moro, que na opinião dele foi uma manifestação indevida no processo. E ele continua: no mais, esgotados as responsabilidades de plantão, sim, o procedimento será encaminhado automaticamente ao relator da 8ª turma. Desse modo, já respondo à decisão do João Pedro Gebran Neto, relator da Lava Jato, que esse magistrado não foi induzido ao erro, conforme ele tinha dito. O Gebran Neto tinha sido o entendimento dele, mas sim deliberou sobre fatos novos relativos à execução da pena, entendendo por haver violação ao direito constitucional de liberdade de expressão e, consequente, liberdade do paciente, deferindo a ordem de soltura. Então, só para a gente entender, João Pedro Gebran Neto tinha revogado a decisão, falando que acreditava que o Rogério Favretto, o desembargador no plantão, tinha sido levado ao erro. Ele disse que não, que para ele tem fatos novos no processo, que por isso ele tomou esta decisão no plantão. Aí ele segue aqui: da mesma forma, não cabe correção de decisão válida e vigente, devendo ser apreciado pelos órgãos competentes dentro da normalidade da atuação judicial, respeitado o esgotamento da jurisdição. Eu vou pular um trecho aqui, um documento bastante longo. Ele também diz assim, aqui por fim, que sobre o cabimento da apreciação da medida em sede de plantão judicial, suficiente tratar-se de pleito de réu preso, conforme prevêem as normativas internas do TRF e do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, a decisão pretendida de revogação, a qual não submete, no atual estágio, a reapreciação do colega, foi devidamente fundamentada. Portanto, assim, eventuais descumprimentos importarão em desobediência de ordem judicial nos termos legais. Ante exposto, indefiro o pedido de reconsideração, mantendo a liminar deferida e reitero a determinação de imediato cumprimento. Então, eu li alguns trechos, eu pulei umas partes do documento, é um documento bastante longo,
Mas, volto a dizer, o desembargador responsável pelo plantão no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rogério Favreto, manteve a sua decisão de soltar o ex-presidente Lula e deu um prazo de 1 hora para que a Polícia Federal cumpra esta determinação. Ainda segundo o desembargador, essa decisão já foi emitida para as autoridades aqui em Curitiba às 10 horas da manhã e, portanto, ele estaria colocando esse prazo até como uma ordem de descumprimento judicial, caso a polícia não cumpra a determinação. Eu falo aqui na região da Superintendência da Polícia Federal, vocês estão vendo que há um reforço da Polícia Militar. Vale dizer que existe um interdito proibitório, que é justamente um controle da passagem de quem pode ou não entrar aqui perto da Superintendência, desde que o ex-presidente Lula foi preso no dia 7 de abril. Ao longo de todo o dia, nós estamos acompanhando essas decisões no processo de execução da pena do ex-presidente Lula. Primeiro, o desembargador deu o alvará de soltura, determinando que Lula fosse imediatamente solto para poder participar de campanhas. Na sequência, o juiz Sérgio Moro, que está de férias, se manifestou no processo dizendo que o juiz, na verdade o desembargador plantonista, não deveria falar sobre assunto que não era competência jurídica do plantão falar a respeito deste caso. Na sequência, o Ministério Público Federal também se manifestou com o mesmo entendimento do juiz Sérgio Moro, dizendo que quem deveria falar no processo era o relator, o desembargador João Pedro Gebra Neto. Pois no início da tarde, o João Pedro Gebra Neto, desembargador, foi ao processo e também se manifestou num documento longo, entendendo que o desembargador que está no plantão tinha sido induzido ao erro pela defesa e que, portanto, ele estava pedindo a revogação desse mandado de soltura expedido para o ex-presidente Lula. Agora nós acabamos de ler o documento em que o plantonista diz que não foi induzido ao erro, que ele acredita que tem fatos novos e que é competência dele sim determinar a soltura do ex-presidente, inclusive deu prazo para que a Polícia Federal cumpra esta determinação em 1 hora. O ex-presidente Lula, que está preso, condenado a mais de 12 anos pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A Justiça entendeu que ele recebeu melhorias no triplex do Guarujá como um pagamento em vantagem indevida. Os pagamentos teriam sido feitos pelo Grupo AS, que em contrapartida teria sido beneficiado em contratos com a Petrobras. O ex-presidente Lula hoje já falou com deputados que entraram com este processo no TRF4, na segunda instância da Operação Lava Jato. Vale lembrar que ele está ali no prédio, numa sala especial, separada de outros presos da operação, como o próprio ex-ministro Palocci, o ex-ministro Antônio Palocci, e também Léo Pinheiro, que é o ex-presidente do Grupo S, justamente nesse caso envolvendo o ex-presidente Lula. A defesa de Lula sempre negou as acusações, inclusive já enviou uma nota falando a respeito de alguns pontos deste processo de hoje, criticando, por exemplo, a participação do juiz Sérgio Moro, que não deveria se manifestar nesse caso, e afirmando também que vai recorrer a outras instâncias.